Em 1964, o comício organizado por Leonel Brizola e João Goulart na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, serviu como estopim para o golpe. Neste comício eram anunciadas reformas que mudariam o Brasil, tais como o plebiscito pela convocação de uma nova Constituinte, a reforma agrária e nacionalização de refinárias estrangeiras. Foi neste cenário que, depois de um encontro com trabalhadores, em 1964, João Goulart, eleito à época democraticamente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi deposto e teve de fugir para o Rio Grande do Sul e, em seguida, para o Uruguai. Desta maneira, o chefe maior do Exército, o general Humberto Castelo Branco, tornou-se presidente do Brasil. As principais cidades brasileiras foram tomadas por soldados armados, tanques e jipes. Os militares incendiaram a sede, situada no Rio de Janeiro, da União Soviética dos Estudantes. As associações que apoiavam João Goulart foram tomadas pelos soldados. Dentre elas, podemos citar sede de partidos políticos e sindicatos de diversas categorias. O golpe militar de 1964 foi amplamente apoiado à época e um pouco antes de jornais como O Globo, Jornal do Brasil e Diário de Notícias. Um dos motivos que conduziram ao golpe foi uma campanha, organizada pelos meios de comunicação, para convencer as pessoas de que Jango levaria o Brasil a um tipo de governo semelhante ao adotado por países como China e Cuba, ou seja, comunista, algo inadmissível naquele tempo, quando se dizia que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Em 1965, as liberdades civis foram reduzidas, o poder do governo aumentou. Foi concedida ao Congresso a tarefa de designar o presidente e o vice-presidente da República. Em 1967, ocorreu dentro dos festivais uma ruptura na música popular brasileira com relação na forma hegemônica de cantar e ver o mundo. As canções que produziram essa ruptura foram denominadas tropicalistas. Domingo no Parque, de Gilberto Gil, e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, sacudiram o Festival de Record e obtiveram, respectivamente, o segundo e o quarto lugar. No tropicalismo, os músicos pertencem aos grupos dos malditos não convencionais. A longa introdução de É Proibido Proibir é um exemplo excelente da presença desses músicos, cujas experiências causavam grande impacto e não se enquadravam nos padrões musicais aos quais o público estava acostumado. Como contraponto, ouça-se Sabiá, de Tom Jobim, participante e vencedor do mesmo festival, uma canção sem afinada com o padrão já consagrada da época. Alegria, Alegria e Domingo no Parque geraram polêmicas imensas entre o público e críticos, mas não negou sua importância enquanto introdutoras na MPB de novos elementos, tal qual estavam ocorrendo na sociedade brasileira. A visão de mundo que perpassava as canções de protesto e românticas estava devastada. Se num primeiro momento, 1964, isso ocorreu no setor político, nos anos seguintes a sociedade, inclusive as camadas populares, também não correspondiam às conclamações e palavras de ordem vinculadas pelas canções, apesar delas serem bem recebidas e aplaudidas. O tropicalismo efetuou um processo de descontração da tradição musical, da ideologia do seu desenvolvimento e do nacionalismo popular. Na visão tropicalista, não há uma verdade que o compositor deve anunciar. Se há, ela não é conhecida. A realidade está fragmentada, há múltiplos estímulos, indagações, fatores novos e, ante tudo isso, o compositor se encontra perplexo. Sua proposta é: eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Os tropicalistas, trabalhando criticamente o acontecido nos festivais, delinearam com os outros artistas uma posição cultural de revisão das manifestações decorrentes do golpe de 64. Tal atitude, após um primeiro momento de oposição à situação cultural e tentativas de reformulação dos processos de análise e compreensão da nova realidade, desembocava a mim a exigência de violência visando a anulação das respostas anteriores no esforço de partir do zero para uma reconstrução. Celso Faraveto Tropicalia.